Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Adriana Estrela, do canal Consciência e Evolução. Nesse canal a gente fala sobre vida e sobre as coisas da vida. Hoje eu vou falar sobre cocriação. Por que que a gente cocria a nossa realidade? Por que que a gente só tem na nossa vida o que a gente não quer? Eu já gravei outros vídeos e perguntei, né? Que poder é esse que a gente tem? Porque a gente só tem na vida da gente aquilo que a gente não quer. Tudo que a gente fala, que a gente sabe, que a gente quer, a gente cocria exatamente o contrário. E por que que a gente faz isso? Tudo tem explicação. E é por isso que a gente não pode se conformar. A gente tem que buscar nossas respostas. Porque se a gente se conformar com os nossos resultados, igual muitas pessoas falam, né? Deus quer assim. Eu lembro de uma sobrinha minha, né? Ela fala que Deus fechou as portas para ela, mas quem está fechando as portas dela é ela mesma. Porque no momento que ela aceita o que ela tem, né? No momento que ela fica pedindo para Deus abrir as portas, esperando que Deus venha abrir as portas para ela mesma está fechando. Você é a lei na sua vida. Quem abre e fecha as suas portas é você. Saiba, não saiba, entenda, não entenda isso. Agora, tem que procurar as respostas para a gente entender como que o universo funciona. Bem, a menor partícula de tudo que existe é átomo. O núcleo do átomo tem carga elétrica positiva, né? Porque só tem energia, energia condensada. Em volta do átomo, a gente tem os elétrons, né? Que ele está na superfície superior e ele pula para inferior. Ele não vai continuamente, ele pula. Por isso que quando a gente tem na nossa vida alguma coisa, alguma experiência, vamos supor, você está aí na sua vida normal, de repente acontece alguma coisa assim do nada, que parece que é do nada, né? De surpresa, acontece alguma coisa muito fantástica para você. E alguma coisa menos boa, né? Porque tudo vem pra gente, né? De surpresa. É a manifestação, né? Porque o elétron, naquele experimento da dupla fenda, né, quase 200 anos, ele foi 206, 207 anos mais ou menos, foi feito o experimento da dupla fenda, jogaram, né, o elétron, tinha uma fenda, né, aberta, eles pegaram uma barra, colocaram, abriram, né, uma fenda, e o elétron passou como onda. Aí abriram duas fendas e colocaram o observador. E aí ele deu a volta e passou de novo, já como partícula, não como onda. Como onda, sem ninguém estar observando, um elétron passava e se dividia em dois. Porque quando é uma fenda, um elétron passa por uma fenda. Quando são duas fendas para um elétron, ele se divide e ele passa pelas duas fendas, fazendo várias riscas na parede, né? Várias franjas, no caso. Já viu um lago quando o lago tá lá, na água parada. Você joga uma pedra e faz aquela onda, né, na água. Mas se você jogar outra pedra, dentro da onda faz outra onda. Então foi isso que aconteceu. Jogaram um elétron, né? Disparou um elétron numa fenda, ele passou. E fez uma fenda do outro lado, né? Uma franja, a gente chama franja. Quando jogaram um elétron e abriram duas fendas, o elétron se dividiu, passou pelas duas fendas, fazendo várias franjas na parede. E quando colocaram um observador, o elétron se comportou como partícula. Ele deu a volta e passou de novo, como onda. Quando medir, né, por exemplo, tem a luz, você tem sua janela fechada. A luz não entra. Se você abrir a janela um pouquinho, é uma fenda. Os raios de sol entram, né? E espalha pela sala. Mas o que faz se aquela energia que entra também tem partícula, né? Tem os fótons, né? Partículas. O que acontece? Onde é que está o elétron? Se espalhou pela sala e entrou uma fenda só de luz, né? Pela fenda, entrou um raio de luz pela fenda e a luz se espalhou pela sala. Onde é que está o elétron? Para achar o elétron tem que medir com medidor de elétron. E para achar a onda tem que medir com medidor de onda. Albert Einstein pegou um pedaço de madeira, jogou lá num microscópio potente de sua época. Ele olhava a madeira, quando ele ia observar, a madeira não era madeira, já era onda. Ele observava a madeira.
Ele pegou um pedaço de plástico, ele olhava, era plástico, né? O observador. Ele era o observador. O que é o observador? A consciência. Olha, é plástico. Quando vai olhar lá no microscópio, é onda. Aí ele pegou o gato. Olhava, claro, ele tá na mão dele, nos braços dele é o gato, mas quando ele colocou lá no microscópio, era onda, né? Então, foi aí que Max Planck, né, pôs o nome de quanto, né, que menor partícula de tudo que existe, que quanto nada mais é do que quantidade mínima, né? Mas como as quantidades mínimas são os átomos e o átomo tem energia, então quando se fala quanticamente, está se falando energeticamente. Para simplificar tudo isso, eu vou falar por que a gente tem a realidade que a gente tem, né? A gente sabe que o observador cria a realidade, né? Então, eu quero na minha vida, vamos supor que relacionamento, um homem que me apoie, um homem que tenha as mesmas afinidades, ou pelo menos mais de 50% das mesmas afinidades, que tem afinidade comigo, né? Que goste do que eu gosto. Maravilha. Mas ao invés de falar que eu quero um homem que tenha essas afinidades comigo, eu falo ao contrário. Eu falo as mesmas coisas de forma contrária. Quando eu falo de modo contrário, eu estou colocando o foco. Olha, minha consciência está observando que eu não quero um homem que me proíba de fazer o que eu gosto de fazer, que é ler, que é fazer cursos, que é dar palestras, que é escrever. Então, quando a minha consciência observa o que eu não quero, eu estou emanando emoções. Essas emoções têm vibrações. E essas vibrações estão no meu campo eletromagnético que está se expandindo. Isso vai formar, né, vai voltar para mim em forma de partícula materializando aquilo que eu não quero. Então é por isso que um homem que fala que, por exemplo, que não quer uma mulher que fuma, ele vai casar com uma mulher que fuma, porque ele atraiu. Aí ele fala assim, nossa, eu não queria uma mulher que fumasse, como é que eu atraí essa mulher? Como é que eu casei com uma que fuma? Ele atraiu. É por isso que mulher que fala que não quer um homem mulherengo, vai casar com um homem mulherengo. E é por isso que quando tudo que a pessoa fala que não quer na vida dela, é aquilo que ela vai ter. Aí ela acha que ela é uma sem sorte, que ela é dedo podre, que ela não tem sorte na vida, porque ela está colocando foco naquilo que ela não quer, ao invés de falar só no que quer. O que manda não é o que a gente fala, é o que a gente sente. Porque querer, a gente não quer aquilo para nossa vida. Mas o que a gente sente só traz o que a gente não quer. Eu, por exemplo, eu lembro que quando eu tinha 15 anos, que eu fui procurar um trabalho, né, para ajudar minha mãe, porque minha mãe se separou do meu pai, então meu pai não dava pensão pra gente, e minha mãe fazia salgados para vender. Ela era uma excelente cozinheira. Minha mãe faleceu no dia do meu aniversário do ano passado. Então, ela cozinhava muito bem, né? Ganhava muito dinheiro fazendo bolos para festas, salgados, né? E sabia fazer comidas deliciosas. Então, ela criou a gente assim. Mas era muito peso para ela sozinha, porque ela não colocava ninguém para ajudar. Para não cair cabelo na comida, para não perder a qualidade, ela sempre quis trabalhar sozinha. Com isso, ela perdeu muitas noites de sono, né? Então, ela queria dar conta da gente sozinha. E quando eu quis trabalhar, ela não deixou eu trabalhar. Ela falava que se eu começasse a trabalhar nova, o meu pai ia me tomar dela, né? Porque meu pai queria mesmo que ela passasse necessidade para tomar as filhas dela, né? Eu e minha irmã, no caso. E aí a minha mãe queria dar conta de tudo sozinha. No dia que eu fui arrumar um trabalho, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui numa papelaria arranjar um trabalho, né? Para poder ganhar pelo menos meio salário, porque eu era de menor, mas eu poderia ganhar meio salário para comprar as minhas coisas, né? Que era o quê? Caderno de escola, comprar alguma roupa que eu precisasse e tal. E então, eu arrumei esse trabalho e falei com a minha mãe. E quando eu falei com a minha mãe, ela brigou comigo, não deixou eu trabalhar. E era minha vontade de trabalhar para ajudá-la. O que aconteceu? Eu fiquei com muita vontade de trabalhar, minha mãe não deixou eu trabalhar. E quando eu namorei com o pai dos meus filhos, eu falei que eu queria trabalhar, que eu não queria uma pessoa que me proibisse de trabalhar, porque o meu desejo era trabalhar. O pai dos meus filhos, né, ele escutou, né, eu estava namorando, fez bonito, né, e tal, eu achei que ele tinha me entendido.
Eu tive 3 filhos, quando meus filhos, eu esperei os 3 chegarem em idade de escola, para eu poder entrar na escola, né, para poder estudar. E aí, quando meus filhos estavam grandes, que depois de 7 anos eu fui falar com ele que eu ia voltar a estudar, ele falou comigo o que eu queria com isso. Ele falou, olhou para mim e falou assim, o que você quer com escola? Você já tem 3 diplomas, não precisa de mais. Olhou para as 3 crianças e disse que eram meus 3 diplomas. Naquele momento o casamento acabou. Naquele momento, um casamento que parecia maravilhoso, um casamento que parecia para mim perfeito, né? Porque eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo a tempo inteiro no Brasil. E eu só cuidava dos meus filhos. A pessoa cuidava da casa, da comida e ainda me ajudava com as crianças. E no momento que ele falou aquilo, para mim acabou. Eu não quis mais. Porque se repetiu. Ele não me deixou nem estudar, nem trabalhar, nem fazer nada. E aí eu me vi na mesma situação que era com a minha mãe. Me separei dele, vim para Portugal, fiquei 8 anos, depois de 8 anos casei e meu ex-marido também não me deixou, porque ele dizia que quem está na faculdade está desempregado. E o que eu queria com escola, o que eu queria com estudo? Que não era um curso que ia adiantar nada na minha vida. Me separei dele também. Porque eu não queria ninguém que me proibisse fazer as coisas. Mas, quando eu casei, eu já tinha 2 anos que eu conheci o Hélio Couto, eu já estudava, né, com o Hélio Couto, e aí é que eu fui entender por que as coisas aconteciam do jeito que aconteciam. Obviamente, eu sempre fiz tudo que eu queria, eu não fico onde eu não me sinto bem, sempre fui assim, nunca fui de ficar num lugar onde eu não sinto que a energia não é boa, né? Realmente eu me separei dele, porque se fosse outra mulher não teria separado, né? Mas não teria pelo seguinte, a mulher tem um marido que dá tudo, a mulher tem um marido, ela não preocupa com nada, tem empregado o tempo inteiro, pra que vai separar de um homem desse? Tem 3 filhos pequenos. Minha filha faleceu por erro médico bem uma semana depois que ele falou isso. Então, se eu fosse outra pessoa, com um casamento sólido, realmente eu queria trabalhar, o homem nem queria que eu trabalhasse. Pra que eu ia largar desse homem? Outra mulher não largaria, mas eu sabia o que eu queria fazer, né? Eu queria ser eu queria cuidar da minha vida, eu queria seguir minha intuição, fazer aquilo que eu queria fazer. E aí vem toda a história de infância, né? De tudo que minha mãe passou, do sofrimento dela por seguir a cabeça dos outros, ou fazer o que é bonito para a sociedade, que eu nunca fiz isso. Eu faço o que é bonito, o que é bom para mim. Porque eu acho que Deus deu uma vida para cada pessoa realmente cuidar da sua, né? E aí eu peguei, pronto, separei dele. E quando eu casei de novo, separei também. O casamento era de 10 anos, né? E já 10 anos que eu não trabalhava fora. Mas eu queria fazer os meus cursos para especializar, porque não é trabalhar só por trabalhar. A gente tem que fazer o que a gente gosta. A gente pode até fazer momentaneamente, por um tempo que a gente não gosta, até atingir um objetivo que a gente goste. Por exemplo, você vai fazer um curso. Um curso é caro, você tem que trabalhar, ganhar dinheiro para fazer aquele curso, né? Então, eu queria fazer os cursos, a gente tinha condições de pagar pelos cursos que eu queria, mas ele não deixava. Então, o que eu fiz? Me separei. E aí, eu comecei a fazer curso igual uma doida, igual uma louca, juntando minhas experiências de vida, os meus resultados. E eu queria passar para as pessoas isso, porque eu sempre saí da zona de conforto. E zona de conforto mata a pessoa, né? Então, eu tornei me casar com uma pessoa, sim, que não me deixou fazer nada, porque minha mãe não deixou, o segundo marido não deixou, o terceiro também não deixou. Olha, a gente atrai aquilo pra gente, né? Porque, veja, meu primeiro marido era do Brasil, o outro é português. Quer dizer, tinha que ser uma pessoa... Eu sei que as pessoas não são iguais, os brasileiros também não são iguais, os portugueses também não são iguais. Mas se eu fosse pra China, China não, né? Tem o negócio do vírus. Mas se eu fosse pra qualquer lugar do mundo, eu iria, no meio daquelas pessoas, que ninguém é igual, mas eu iria atrair um ser humano, uma criatura, que não gosta que a mulher trabalhe e que não deixa a mulher fazer nada, né? Poderia ser com o americano. Todos os americanos são iguais? Não. Todos os portugueses são iguais? Não. Todos os brasileiros são iguais? Não. Óbvio que não. Mas eu tinha que atrair aquele tipo de pessoa específico, que era para corresponder à minha vibração. Então, mais uma vez, agora eu vou falar que eu não tenho sorte? Não, eu só falei errado. Eu coloquei o foco errado. Mas eu já estava casada quando eu aprendi isso. Que em muitas coisas da minha vida eu achava que eu era uma sortuda, porque eu conseguia, por acreditar que era possível, coisas que ninguém consegue. Meu ex-marido, ele conseguiu vender um trator. Aliás, ele colocou o trator dele para vender, durante 3 meses ele não conseguiu. Com uma ligação em 10 minutos, acho que foi menos de 10 minutos eu consegui vender o trator dele, sem sair de casa. Eu falei com ele, eu vou vender seu trator, e eu vendi o trator dele.
Porque ele estava fazendo errado. Ele colocava o trator em um lugar que não era para colocar, ele não procurava as pessoas certas, que têm ligação com fazenda, né, com máquina agrícola. Então ele não vendeu o trator. E eu consegui vender. Porque eu colocava o foco na solução e não no problema. As pessoas queixam muito porque têm problemas e queixam de problemas. Quando as pessoas queixam de problemas, mais problemas elas estão manifestando em suas vidas. Porque tem que mudar a palavra, né? Porque se a gente não mudar a forma que a gente fala, o que a gente vai sentir e vai agir de acordo a gente acredita. Então é preciso limpar as crenças limitantes. Como o nosso pensamento, né? A gente pensa e sente da maneira que a gente pensa, então a gente fica alinhado, né? Da maneira, porque quando você fala, você sente. Se eu falar para você agora, fica aí alegre, você não vai ficar alegre do nada. Mas se eu falar assim, pensa em algum fato feliz que você viveu. Se você começar a pensar nesse fato, você vai ficar feliz de novo. Se eu começar a falar assim, qual foi o fato mais triste que você viveu na sua vida? Você vai lembrar desse fato e provavelmente você vai ficar triste de novo. Provavelmente você vai chorar. Quantas vezes eu estava conversando com alguém que parecia que não estava ali? O corpo dela estava, mas ela não estava prestando atenção em mim. Chegava um momento da conversa que ela parecia que estava voando. Eu perguntava, onde é que você está? Que eu estou falando e você não está prestando atenção. Porque a mente dela, a consciência dela estava longe. Ela lembrou de alguma coisa que ela tinha que fazer, ou de alguma conta de luz que ela tinha que pagar, ou alguma coisa do passado, alguma coisa na casa dela. Eu sei que ela estava ali sentada na minha frente, mas a consciência dela estava longe. E você está onde sua consciência está. Não é o seu corpo físico, é a sua consciência, né? Então, você pensa, você sente. As suas emoções são energias que você deixa no seu campo eletromagnético, né? O próprio átomo, ele tem carga elétrica, né? Então, nós temos um campo eletromagnético. E por magnetismo, você manda para o universo e isso volta potencializado. E é por isso que você tem os resultados que você tem na sua vida. Então é preciso mudar as maneiras, né? O jeito, né? O jeito que a gente fala, o que a gente fala. Se você tem um jeito de falar, você presta atenção nos resultados que você tem. Se você tem uma visão de mundo negativa, pessimista, presta atenção nos seus resultados. Porque nós podemos reprogramar nossa mente para a gente ter um outro resultado. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço a todos. Namastê.